Olá, boa noite. Um salve aí para quem está chegando. Temos hoje aqui um encontro muito especial aqui para falar e lembrar e nos emocionar e celebrar os 38 anos do CNS. Então, é uma noite especial, né? Nós temos aqui conosco uma série de convidados muito, muito importantes para a história do CNS, pessoas ilustres, pessoas que dedicam sua vida aí a toda uma trajetória política de enfrentamento a todas as questões aí que nós temos vivido ultimamente, com todas as crises do clima, né? Mantendo a floresta em pé, torcendo para que a natureza esteja sendo cuidada, lutando por uma vida melhor. Salve, seu Júlio Barbosa. E hoje nós teremos aqui uns participantes muito especiais. O primeiro deles é o Júlio Barbosa, presidente do CNS, que vai estar aqui conosco já já, fazendo uma fala. Boa noite, Júlio, bem-vindo. Nós temos a Letícia Moraes, diretora de articulação política da Secretaria Nacional de Juventude do CNS. Olha que maravilha, um salve, Letícia, bem-vinda. Nós temos lá do Maranhão essa querida, amada por nós, muito especial, Dona Anice Machado. Dona Maria Anice Machado, secretária de Mulheres do CNS, cantadora, animadora dos seus trabalhos, né? Participante ativa, enfim, uma alegria, Dona Anice, um salve. E, por fim, esse nosso, eu digo, o menino de ouro da floresta, né? O Johnny Torquato, hoje secretário-geral do CNS, mas que começou a sua trajetória como um jovem aí dentro dessa política aí necessária, e hoje é um grande articulador, além de ser secretário-geral, um parceiro de luta, um companheiro, enfim, um salve, Johnny Torquato, para você também. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a quem estiver chegando aqui agora conosco nessa noite especial, nesse momento desse encontro, para falarmos e celebrarmos os 38 anos do CNS. E sem mais delongas, a gente vai começar. E essa é uma live provocativa, porque ela é uma live também de perguntas, né? Nós vamos provocar aqui, fazer algumas perguntas aos nossos parceiros aqui, parceiras que estão conosco, para que, através dessas perguntas, contem um pouco para nós dessa história tão fantástica, tão impressionante, importante para a luta ativista brasileira, luta dos direitos humanos, luta da floresta em pé, luta por um mundo justo, luta pelos trabalhadores e trabalhadoras das florestas, dos muitos biomas, enfim. Eu quero chamar aqui o Júlio Barbosa, e começo, Júlio, te fazendo uma pergunta, né? Você participou da fundação do CNS no Encontro Nacional dos Seringueiros, no dia 17 de outubro de 1985, há exatos 38 anos. Como você se sente hoje, nesses 38 anos aqui? O que eu me sinto hoje é aquilo que, se alguém ainda não leu, eu aconselho que leia a nossa revista, que está quentinha no forno, saiu agora, que está sendo divulgada. Inclusive, escrevi uma mensagem agora no grupo da coordenação do nosso congresso, que, por favor, leiam, inclusive a juventude. Quando eu estou falando da juventude, eu estou falando aqui na Letícia, no Dione, que saiu da juventude, mas ainda é jovem, e tantos outros jovens que estão espalhados pela Amazônia fora aí, porque eu acho que é ali que a gente percebe o quanto aquele grupo de seringueiros, que naquela época não era extrativista a palavra, aquele grupo de seringueiros foram corajosos, foram audaciosos em se mandar da Amazônia para Brasília sem um tostão no bolso, para levar o seu grito, para levar a sua voz, para levar a sua mensagem, para levar as suas cobranças às autoridades dentro do poder central. Então, há 38 anos atrás, a realidade da Amazônia, nem de longe a gente podia imaginar
pode imaginar hoje o que era 38 anos atrás, o nível de vida que a população vivia na floresta, os seringueiros, os ribeirinhos, os pescadores, viviam numa total invisibilidade, inclusive entre eles. A comunicação entre esse povo era uma coisa que não existia. E eu acho que ali, há 38 anos atrás, o pensamento de uma pessoa igual o Chico Mendes foi fundamental para mudar tudo, que foi exatamente ele entender. E ali está muito claro, inclusive, naquela mensagem que ele transmite aos jovens do futuro, de que o Chico sempre acreditava na possibilidade, ou que isso era possível construir uma sociedade mais justa e igualitária se a gente unificasse todos os povos. E eu acho que o CNS teve esse papel fundamental durante esses 38 anos, que foi esse processo de unificação, de uma aliança dos povos da Amazônia. Quando eu fico imaginando seringueiros, e hoje extrativistas, povos indígenas, quilombolas, todos unificados numa só luta e num só pensamento, quando eu estou falando de um só pensamento, quando nós estamos discutindo a questão dos direitos, nossos direitos, nós estamos discutindo de forma igualitária. O direito à terra, o direito ao nosso território, é uma luta igualitária de todos. E eu acho que o CNS, o seu nascimento, com a sua história de 38 anos, ele foi muito capaz de construir e fortalecer essa aliança entre esses povos. Então, eu acho que hoje, para nós aqui, é um momento de muita alegria, porque, apesar da gente também poder estar lembrando de tantos companheiros que perderam a sua própria vida nessa empreitada, mas eu acho que as nossas conquistas foram tão grandes que dá para a gente acreditar que cada uma vida que é tombada é mais uma conquista que nós temos na nossa luta, nos nossos sonhos, na nossa utopia, porque eu acho que o CNS é exatamente o desenho de uma instituição que tem 24 horas uma utopia muito clara na sua mente, que é de ver um dia a floresta amazônica protegida e seu povo, que depende dela, também protegido. Então, para mim, hoje é um dia muito feliz para isso. E eu quero, para encerrar essa minha primeira fala, dizer que a minha felicidade é maior porque a gente continuamos não sendo só nós, os extrativistas. Nós temos muita gente, Carla, como você e tantas outras pessoas, que não são extrativistas, mas que vocês têm essa causa no coração de vocês, na mente de vocês. Vocês também fazem parte dessa utopia dos seringueiros e dos extrativistas da Amazônia. Que maravilha! Um salve, o Júlio, que alegria ouvir suas palavras. E eu quero aproveitar aqui para dar uma boa noite, agradecer aqui. Nós temos aqui conosco a Cláudia Oliveira, a Zezé Uais, Chico vive, Zezé, vive mesmo, sempre, né? A Lúcia Rezende, o Paulo Sérgio Pinheira, a Dominique Costa, a Kate Câmara, o Danilo da Silva, a Júlia Feitosa. Uma boa noite para vocês que estão aqui conosco acompanhando esse momento tão especial. Eu agora vou chamar aqui a Dona Nice, né? Dona Nice, querida Nice Machado, do Maranhão. Dona Nice, quebradora de coco, né? Quebradeira de coco, parceira da Dona Raimunda, né? Anima os nossos encontros, está ali nessa resistência. Como é que a senhora começou esse seu encontro? Onde que a senhora, como quebradeira de coco, se conectou, se encontrou e começou a atuar no CNS? Conte um pouco para a gente dessa história. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Eu vou falar um pouco da história. A gente já era quebradeira de coco, né? Mas o que fez hoje eu para o CNS começou por uma professora, né? Que era a nossa representante, que era chamada a dona Raimunda, chamava Raimunda Quebradeira de Coco, né? Que é a Raimunda Gomes Silva. E a dona Raimunda que foi a nossa professora, que foi a nossa faculdade dentro do CNS. Então, ela foi a primeira pessoa que convidou nós, né, para entrar nessa luta, né,
porque nós era quebradeira de coco, quilombola, mas a gente também tinha uma luta também, extrativista da floresta, o quilombola, o indígena e o extrativista, nós três somos o grupo que mais luta pela vida da população, das comunidades, do município, do estado, do nacional e também do mundo. Então, quem fez para nós tomar, porque nós tínhamos uma luta também, que era parecida com a luta dos seringueiros, das quebradeiras de coco, e gente foi convidado para somar, né? E foi através da dona Raimunda que fez até hoje nessa luta, somando junto com os companheiros. Muito bom, dona Anice, muito bom saber isso, né? E vou aproveitar também para dar aquele abraço aqui, agradecer a presença do Marco Jorge, do Lucas Maná, do José Ivanildo, da Cristina, a Cristina Silva, nossa companheira, que agora está em Portugal, mas atuou diretamente no CNS durante um período da vida longo e, enfim, está fazendo seu doutorado, falando sobre o CNS. Boa noite. A Zezé que está aqui animando todo mundo, toda hora aqui do Chico Vive. É isso, Cristina. Parabéns, CNS. Um salve para você, Cristina. E eu agora queria perguntar aqui o Johnny Torquato, fazer uma pergunta para o Johnny. Johnny, você é um jovem e ativista, né, que começou aqui nesse movimento, filho de seringueiros, e eu queria que você falasse um pouco, né, como começou a participar do CNS, como é que você começou a atuar no CNS, Johnny? Opa! Johnny, acho que o Johnny caiu. Uau! Acho que o Johnny Torquato caiu. Opa! Vamos ver aqui. Letícia está aqui. Então, enquanto o Johnny volta, eu chamo aqui essa lindeza, que é a Letícia Moraes, que vem do movimento das mulheres do Marajó. Né? É jovem também. Aí, o Johnny voltou. Bem-vindo, Johnny. Consegue falar aqui para nós, falar um pouquinho como começa essa sua história como filho de seringueiros, como é que você se conecta com o CNS? Fala um pouco para a gente sobre isso. Salve a todos e todas, boa noite, parabéns ao CNS, parabéns a todos os companheiros e companheiras do Chico, que por muitos anos nos encorajaram e nos encorajam até hoje nessa luta pela defesa da vida, pela defesa da floresta, mas acima de tudo pela defesa da dignidade e da inclusão social dos povos da floresta, né, com a justiça. Para mim, eu cheguei no CNS e comecei a conhecer o CNS desde criança, porque eu sou filho e neto de seringueiros, mas foi a partir de 2010, com o processo de formação de jovem, que eu conheci o então ex-presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, que foi o senhor Manuel Cunha. E a minha missão naquele período era fazer uma entrevista para conhecer um pouco da história do Manuel e da história do movimento extrativista, que eu já admirava por muitos anos, né? Pela história do Chico, pela história de tantos companheiros e companheiras que eu assistia e que eu via desde pequeno meu avô contar. E aí, a partir desse contato com o Manuel, ele me convidou para fazer parte aí da direção do CNS a partir de 2012, e foi desde então que eu nunca mais saí do CNS, porque é um movimento que eu não só admiro, como eu dedico parte da minha vida acreditando nessa importância, de que é preciso, juntos e organizados, a gente fazer a diferença na luta pela inclusão e pelos direitos sociais. Eu acho que essa é uma das grandes missões que o CNS tem, que é o legado do Chico, que é de dar continuidade a essa luta, para que juntos a gente possa lutar pela defesa de um território justo para nossas populações, pela defesa de uma economia que reconheça essas diversidades locais de nossos povos, pelo fortalecimento das nossas organizações comunitárias, porque são elas, são vocês que estão no território fazendo a luta do dia a dia, e também pela reivindicação das políticas públicas, reconhecer o papel do Estado, para que reconheça a nossa fundamental, e é o que nós fazemos no dia a dia, lutar para que a nossa população viva com dignidade e com justiça e com inclusão social acima de tudo.
Maravilha, 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 Johnny. Nós estamos começando essa primeira rodada aqui de perguntas e agora eu quero chamar essa lindeza que é a nossa querida Letícia Moraes. Letícia, eu queria falar assim, que você contasse para a gente como que começa essa sua trajetória. Eu sei que você está no movimento de mulheres do Marajó, mas como é que começa essa sua trajetória de encontro e militância dentro do CNS? Obrigada, Carminha. Boa noite a todo mundo que nos acompanha nesse momento tão importante para nós, que é o aniversário do CNS. Pode falar mais alto? Isso. Conseguem me ouvir? Dizer da felicidade que é para mim, enquanto jovem, estar aqui nesse momento. Eu sou Letícia Moraes, estou na Secretaria de Juventude, e o CNS para mim tem sido essa escola de luta e resistência, do que a gente tem aprendido muito com nossos líderes, com a permissão aqui, o nosso presidente Júlio Barbosa e a dona Anice, quebradeira de coco babaçu, que nos antecedem na luta. E dizer que a minha história na militância, ela se conecta à história da minha família também. Os meus pais, assim como os meus avós, e muitos dos meus irmãos vieram do movimento social, então eu já nasci ali no berço dessa luta, sem entender muito, mas já participava das reuniões comunitárias com meus pais, nos sindicatos, associações de moradores. E passei a entender mais ainda dessa luta e conhecer o CNS a partir da Edel Moraes, que foi vice-presidente do CNS, que também é minha irmã, e do José Ivanildo, que está nos acompanhando, que são lideranças, referências para mim, assim como o Gatão, que é o Atanagildo, aqui no estado do Pará. Saí da minha comunidade de pertencimento, ainda muito novinha, porque na comunidade que eu morava não tinha acesso à educação escolar, então saí para ter acesso à educação escolar. E nesse processo de encontros e desencontros, comecei a me questionar muito, porque eu via muito na escola que eu precisava sair da minha comunidade para ser alguém, e isso era muito difícil para mim entender que eu era alguém ali dentro do meu território, por essa negação de identidade que se constrói, infelizmente, dentro das escolas, e com esse questionamento de ser alguém e de me encontrar enquanto identidade de uma jovem mulher extrativista. Encontrei o CNS e entendi a importância que era o CNS para a nossa luta, para a continuidade da existência das nossas comunidades e dos territórios, compreendendo que, pela minha visão de mundo, do que eu acreditava, do que era um mundo justo, assim como aprendi com a minha família, com a minha mãe e meu pai, o CNS era essa escola que continua sendo até hoje para mim de luta e resistência. Então eu cheguei no CNS, tinha 14 anos de idade. Esse ano tive uma grata memória de receber uma foto de 10 anos atrás, nas primeiras formações de juventude que eu participei. Então tem sido esse aprendizado, essa escola. E eu chego dentro do CNS, dentro da diretoria, enquanto secretária de Juventude, em 2019, continuo aprendendo cada dia mais dessa luta, também dedicando muito da minha vivência, do meu tempo dentro desse movimento, compreendendo a necessidade que é a participação da juventude para a continuidade do legado de Chico Mendes, mas do legado também de todos os outros líderes e todas as nossas mulheres, extrativistas, quebradeiras de coco, que fazem do CNS essa luta, esse espaço de vivência, de resistência. Então, a minha luta, ela inicia porque vocês iniciaram essa luta para que nós hoje estivéssemos aqui. Então, este caminhar é um caminhar coletivo, e nós entendemos a importância disso tudo para todas as regiões da Amazônia e outros biomas fora da Amazônia, compreendendo a importância que é as populações extrativistas, os nossos territórios, mas também os nossos parceiros que estão aí conosco, fazendo dessa resistência um espaço de muita garantia de direito, mas também de uma visibilidade de construção dessa identidade, desse orgulho que é ser uma jovem mulher extrativista da Amazônia. Muito bem, viva Letícia, como bem está dizendo aqui a nossa querida Zezé Wise, e todo mundo aqui só mandando Letícia, essa mulher que menina vira liderança jovem, né? Letícia, uma liderança da floresta, né? Que maravilha, que maravilha. E eu agora volto lá no Júlio, porque nós sabemos, Júlio, que no primeiro encontro,
né? A coisa mais importante que teve foi realmente a criação do conselho, mas também o lançamento dessa ideia, né, da criação das reservas extrativistas, né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente no que consiste, né, essa proposta das reservas extrativistas, porque a gente fala tanto de reserva, Resex, e às vezes as pessoas se perguntam o que é isso. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso para nós e falasse também sobre como elas estão hoje, né? Que desafios que agora, 38 anos depois, a gente vem enfrentando aí nesse mundo de tanta emergência climática. É com você, Júlio. Então, Carla, eu acho que quando nós fomos para Brasília naquela época, a nossa pauta era tão simples, porque o que a gente mais reivindicava naquele momento era que fosse garantido o mercado e um preço justo para o nosso produto. E o nosso produto daquela época, hoje a gente fala de produto da bioeconomia ou da sociobiodiversidade. Naquela época a gente nem sabia o que era essa palavra biodiversidade ou sociobiodiversidade, como não sabia, não tinha a menor noção do que era a palavra ecologia ou meio ambiente. O que a gente sabia era lutar para defender as nossas colocações, o nosso espaço de trabalho. Era isso que a gente sabia fazer. E o único produto que se produzia na floresta naquela época para comercialização era a borracha, em primeiro lugar, e depois a castanha. E quando nós fomos para Brasília, a nossa pauta era, até hoje eu lembro que essa discussão sobre o preço justo para a borracha era uma coisa fundamental no entendimento de todos. Eu lembro até hoje que uma senhora, uma companheira lá do Alto Rio Jutaí, no estado do Amazonas, ela contando a história de um aposentado naquela época, que era raro você ter um seringueiro aposentado, mas um aposentado que estava lá no Alto Rio Jutaí, para ele vir na cidade receber a aposentadoria, ele recebia a aposentadoria dele e o que ele apurava daquela aposentadoria dava mal para pagar o transporte de vir à cidade e voltar. No máximo, comprava 2 quilos de açúcar, 1 quilo de sal para alimentar a família. Ou seja, para você ter uma ideia como é que era a situação naquela época. O produto não tinha valor, a população vivia isolada e tinha toda essa situação que era muito grave. E em Brasília nós tínhamos essa pauta principal, que era a questão de garantir o preço e o mercado para o produto, que era a borracha e a castanha, mas também tinha discussão sobre a reforma agrária. Por que era discussão da reforma agrária? Porque a gente já estava sentindo na pele o que era você tirar o seringueiro do seu habitat, da sua colocação de seringa, e colocar ele dentro de um lote ofertado pelo governo na época, que era a política do governo federal, era a distribuição de lote para as pessoas trabalhar, e aquele que recebesse um lote e não desmatasse, ele era preguiçoso, o lote dele não era valorizado. Então, tinha um incentivo também para desmatar. E o seringueiro não vivia exposto ao sol, o seringueiro vivia na floresta. Então, ter uma política de reforma agrária diferenciada para a Amazônia era uma questão de extrema importância, mas a gente não sabia nem que nome se daria para essa história. A única coisa que a gente defendia, a partir das ideias que Chico Mendes transmitia para nós nas assembleias do sindicato, era de que nós teríamos que lutar para que o governo reconhecesse os nossos seringais. Eu moro numa colocação de seringa, dentro de um seringal, e aquele seringal precisava ser reconhecido como espaço de vivência e sobrevivência daquelas famílias. Era aquilo que a gente queria. Então, essa ideia da reserva extrativista, ela foi amadurecendo com o envolvimento de outras pessoas importantes, técnicos, pesquisadores, cientistas. Eu acho que aí a Maria Alegrete, por exemplo, tem um papel fundamental no início da história, mas não foi só ela. Outras pessoas importantes também ajudaram nessa discussão sobre criar um conceito e um nome. E aí, naquelas pequenas assembleias, a gente discutia, a Assembleia do Sindicato, que nome que se poderia dar. A palavra reserva extrativista, até hoje eu lembro de um exemplo que o Gomercindo dava.
de extrair, reserva extrativa, porque extrai o leite da seringa, extrai a piaçaba para tecer a vassoura ou a peneira ou o paneiro, e aí pegava, extrai o dente também, pegava esse exemplo, extrair o dente. Extrai o dente é extração, tem que um produto que você extrai, mas o dente você extrai e não repõe. Só quando é dente de leite, mas você não repõe. E essa discussão sobre a extrair, começamos a discutir um dia numa assembleia do sindicato em Chapuri, surgiu a palavra reserva extrativista, que é de extrair o leite. Então, a partir dali, essa palavra foi amadurecendo, e aí outros movimentos, que aí o Chico teve o cuidado, foi aí que começou a entrar o movimento ambientalista. Se hoje nós somos líderes socioambientalistas, líder sindical também socioambientalista, é fruto de toda essa história, de toda essa luta, porque a nossa luta era sindical. Só que o Chico viu que a luta dos ambientalistas fora do Acre e no movimento urbano, ela era importante para a gente fortalecer a luta sindical em defesa da floresta e em defesa da colocação do seringueiro. E foi aí que surgiu a ideia da reserva extrativista, que foi o ponto mais forte, que está, inclusive, na nossa declaração. Eu vou fazer tudo para não esquecer, que é o primeiro documento do CNS, que está no nosso museuzinho aqui no Sindicato, em Chapuri, numa estante lá. Quero tirar uma xerox desse documento e levar, porque é o primeiro documento que o CNS produziu, que é chamada uma declaração, não é a declaração dos povos da floresta, mas é uma declaração do encontro dos seringueiros realizado em Brasília, onde está lá a questão da borracha, a questão da castanha, mercado, do preço, mas está também a questão da reforma agrária. Esse documento foi entregue ao presidente do Congresso Nacional, o deputado Ulisses Guimarães, que nos recebeu muito bem, e aí quase todos os políticos da Amazônia também foram nos paparicar, né, nessa altura do campeonato, porque o que se transmitia em Brasília é que na Amazônia não existia mais seringueiro, o que existia na Amazônia era uma meia dúzia de índios atrapalhando o desenvolvimento. Era isso que eles espalhavam lá em Brasília. E aí, com a nossa ida lá, foi realmente levado uma mensagem de que a Amazônia estava ocupada por uma população que estava sofrendo com os grandes projetos de investimento que estavam acontecendo. Ou seja, o CNS, eu acho que ele foi o fruto nascido de uma resistência muito longa que começou lá no início da década de 70, em defesa da floresta, em defesa da colocação do seringueiro, e que se espalhou, que se enraizou. Quando o Dione estava falando num vídeo dele de manhã cedo, de que 20 milhões de hectares de terra e floresta na mão de populações extrativistas, esse, para mim, é dos maiores legados que nós conquistamos na nossa história. É claro que ainda estamos muito longe de alcançar, ainda Júlio, seu microfone fechou. Fica aí. Como eu estou dizendo, eu acho que nós ainda estamos muito longe de chegar à Terra Prometida, mas eu acho que nós chegamos na porteira, ou chegamos no portão, ou chegamos na entrada dessa Terra Prometida. E eu acho que esses 20 milhões de hectares de terra, água e floresta que nós conquistamos, isso é um legado que não tem preço. É um legado que vai ficar para a história, porque nós vamos passar, outros virão, e esse território vai estar pertencendo a essa população, basta que eles cuidem. E aí que tem um papel importante dessa juventude. Eu estou saindo daqui a um dia, não tem jeito, porque quem está chegando aos 70 anos sabe que a vida já encurtou muito. É diferente da vida da Letícia, a vida do próprio Dione, é diferente. A nossa vida já encurtou muito. Basta ver o estado de saúde que está o nosso companheiro Pedro Ramos, que é fruto, inclusive, um dos principais pensadores daquele primeiro encontro dos seringueiros, foi o Pedro Ramos, junto com Jaime da Silva Araújo, junto com Chico Mendes, com tantos outros companheiros que vieram do estado de Rondônia, que hoje a gente não consegue nem encontrar mais. Eu lutei para encontrar
o maior número possível de ex-fundadores, de fundadores do CNS, para que a gente pudesse levar para o nosso encontro, nós encontramos uma meia dúzia de gente só, porque o resto já morreram, porque nós estamos falando de 38 anos atrás. Quem estava com 40 anos naquela época está muito velhinho. Então, essa é a realidade, mas eu acho que essa turma, mesmo que não estão mais no nosso meio, é uma turma que construíram uma história muito bonita, que vale a pena essa juventude abraçar. Eu acho que essa é uma tarefa muito grande para uma turma hoje que é liderada, vinha sendo liderada por Dione, agora liderada pela companheira Letícia, que eu sempre me orgulho de ver uma jovem da idade da Letícia, que estudou, que não abandonou o seu território, que está lá no seu território, mesmo depois que termina os estudos, que casou, levou seu marido para lá, ele estudou também, os dois são companheiros, estão lá lutando. Então, é através de jovem, como a Letícia, como o Antônio, esposo dela, é que a gente, nessa idade que nós estamos, nos inspira a continuar lutando ainda, porque essa luta ela só para quando a gente dá o último suspiro, não tem jeito. Então, eu acho que o CNS faz parte da minha vida, como essa luta toda em defesa dos povos da Amazônia faz parte da minha história. Muito bem, muito obrigada, Júlio. Muito obrigada, já já a gente volta para você também. Eu queria chamar aqui a dona Nice Machado, nossa querida Nice, que está lá no Maranhão. Dona Nice, que está... como é estar tocando, né, botando para frente a Secretaria de Mulheres do CNS. Como é essa sua atividade dentro do CNS hoje? Mais uma vez, boa noite. A minha atividade hoje dentro do CNS, o CNS para mim é uma faculdade, né? Faculdade é aquilo que você aprende, nunca acaba de aprender e cada vez quer aprender mais, né? Então, hoje, no CNS, um dos pontos principais, né, é buscar e trazer as mulheres lá das reservas, mulheres das comunidades, dos seus ribeirinhos, dos seus, aonde você convive, né, para dentro, para ter seu conhecimento de empoderamento, tá? Esse é um ponto principal no CNS, tá? Com as mulheres, com a Secretaria de Mulher. É porque quando você traz as mulheres lá da base, lá da comunidade, lá do seu município, lá do seu território, para ter seu conhecimento, seu empoderamento, então essa é a maior riqueza que nós encontramos dentro do CNS. Tá? Inclusive, este ano, nós tivemos a Marcha da Margarida, e a Marcha da Margarida, nós se empoderamos muito. Além de nós ter uma luta de trazer as mulheres das zonas rurais, mulher que nunca tinha vindo em Brasília, nunca tinha participado desse evento, e nós conseguimos, né, lutar, trazer a quantia de mulheres que nós trouxemos, e lá o grande apoio que o CNS teve, tá? De eleger a Anice como representante das mulheres do Brasil e do mundo, né, para fazer a nossa fala e convencer o nosso presidente Lula. Então, isso, para mim, foi uma das maiores riquezas, uma das maiores vantagens e empoderamentos que nós tivemos dentro do CNS. Você já pensou dentro de 200 movimentos e o CNS ser a ponta de todos os trabalhos, todas as falas, e convencer o presidente Lula dentro de todos os 13 eixos que nós ainda, até hoje, ficamos assim empoderados, porque nós nunca tínhamos tido esse apoio. E o CNS este ano foi para frente, tá? Foi para frente no nome da Secretaria de Mulher, tá? Para nós fazer todos o empoderamento, toda a luta, trazer todos os trabalhos, todas conscientização das companheiras que viviam lá dentro dos seus interiores, e nós trouxemos 90% dessas mulheres, né, para reconhecer os seus direitos sociais, ambientais, culturais e públicos, também porque isso para nós é um dos maiores orgulhos que eu encontrei na minha vida. Então, para mim, o CNS hoje, companheiras e companheiros, ele é uma faculdade, mestrado, uma grande graduação, porque eu, cada vez que eu participo do CNS, cada vez eu fico mais forte, fico mais segura, com mais coragem, porque eu estou trazendo mais mulheres para dentro,
mais conhecimento, mais jovem, e também empoderamento para os companheiros, né? Empoderamento para os companheiros, porque o CNS não é só de mulher. Eu estou na Secretaria de Mulher, mas nós temos uma conjuntura, né? Nós temos uma união dentro do CNS de trabalhar em parceria, tá? Entre homem, mulher, jovem e todo mundo junto. Até hoje eu ainda não achei nada com dificuldade dentro do CNS. Então, para mim, é um grande prazer, né, de estar junto com os companheiros, e esse é o empoderamento, essa é a minha visão como mulher e secretaria de mulher, é trazer todas as companheiras para se fortalecer, porque nós não queremos o lugar dos homens, nós não queremos ficar para trás nem para frente, nós queremos somar, ficar lado a lado dos companheiros. Então, isso para mim é um grande orgulho. E a faculdade, como eu estou falando, eu comecei com a dona Raimunda, e a dona Raimunda dizia assim para mim, Nice, não larga o CNS. E eu não entendia por que ela estava dizendo. Ela estava falando, ela sabia que cada vez tinha mais coisa para nós trabalhar, tinha mais mulheres para a gente trazer para dentro, tinha mais trabalho para a gente somar, e a gente hoje, o CNS é considerado uma rede, tá? Porque nós temos quilombola, nós temos indígena, nós temos ativistas, nós temos pescador, nós temos pescadores, nós temos todos. Hoje nós temos Amazônia, nós temos Cerrado, nós temos as mulheres da Maré, os homens da Maré, e tem um Pantanal mundial, né, que faz parte da nossa vida. E a Amazônia hoje, o CNS, para mim, é o maior movimento do mundo. Traz todo mundo e junta, forma uma rede, onde está todo mundo hoje reconhecido e somando. Porque começou com seringueiros e hoje nós estamos numa rede muito grande dentro do CNS. Porque a aprendizagem que eu estou falando, e de seringa hoje está, todos os extrativismos está dentro do CNS. Então, o maior movimento hoje do mundo que chama os outros para junto, para somar, é o CNS. Eu me orgulho muito de estar junto com os companheiros e junto com as mulheres, porque tem me dado muita força, tá? Cada vez eu estou mais forte, porque estou conhecendo mais companheiras, né? E quando a gente traz as mulheres lá da base para somar com a gente, essa é a maior riqueza nossa ambientalista, como mulher, dentro do CNS. É a minha colocação que eu tenho que fazer. Muito bom, dona Anice, muito bom escutar essa sua fala, que anima a gente, que faz a gente entender que não se para na luta, a luta não sai da gente, a gente segue com ela, é uma alegria escutar a senhora. E eu vou chamar aqui o Johnny para falar um pouco para a gente como foi para ele a passagem dele dentro da Secretaria de Juventude do CNS, né? Que a gente sabe como foi importante, se a gente gostaria que você contasse um pouco dessa sua experiência, que para nós ela é muito importante. Obrigado, Carlinha. Primeiro, dizer que eu já fico emocionado, né? Para quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou um curumim do mato e um curumim chorão, porque a minha vida ela se consiste nessa questão da perspectiva de lutar pelo direito das populações extrativistas, de sair da invisibilidade, e foi muito nesse sentimento que eu cheguei na Secretaria de Juventude do CNS em 2012. Primeiro, para tentar... Opa, acho que o Johnny deu uma travadinha aqui, vamos ver se ele consegue voltar. Nós estamos aqui nessa live, nesse encontro aqui com nossos companheiros e companheiras do CNS, falando um pouco do CNS nesse dia tão especial, que é esses 38 anos de criação do CNS. Voltou, Oi. Johnny? Opa, caiu, acho que caiu de vez. Se ele volta agora, se ele consegue. Voltou? Estou aqui. Então, vamos embora. Caindo mais do que energia no meu município. Mas eu estava dizendo, pessoal, que para mim, quando eu cheguei no CNS, eu tinha um mix de sentimentos. O primeiro, trazer uma visão daquilo que eu pensava como perspectiva e somar-se nessa luta com o movimento extrativista, com os companheiros e as companheiras. E, a partir disso, buscar a visibilidade da luta e do engajamento da nossa juventude nesse processo. Opa, deu mais uma trava. É isso, gente, live com o povo da Amazônia. Estamos aqui, cada um num canto, e isso acontece direto. A gente tem
a rede mais complicada do Brasil. Vai, Johnny. Opa. Estão me ouvindo? Tá. Sim. Vou tentar ser sintético, porque eu estou numa conexão em Viracopos aqui, indo para São Luís, no Maranhão, dona Anice, uma reunião de planejamento. E a partir dessa perspectiva, como eu estava dizendo, de buscar essa luta com o movimento extrativista, manter esse legado e trazer esse engajamento da juventude para dar continuidade nesse processo, eu acho que ao longo desses 10 anos, 11 anos, eu tive várias lições, que eu acho que esse que é o mais importante colocar aqui nesse momento. A primeira dela é que a questão do respeito e da confiança não se impõe, se conquista, e leva tempo para que você conquiste essa questão da confiança, e hoje, dentro do CNS, junto com os companheiros e companheiras, eu me considero uma pessoa com bastante respeito, e isso vem num processo mútuo, numa relação de autonomia e de protagonismo, que parte da pessoa, mas muito é concedido também pelos que nos antecedem. Então, esse processo é fundamental nessa luta. A outra questão é que não existe limite quando se busca o conhecimento. E, para mim, na minha história de vida e na história do meu povo, o CNS é uma das maiores escolas vivas de formação social, política e ideológica. E isso é fundamental passar para as outras juventudes, a importância que tem esse movimento extrativista para a incidência na luta, na defesa do direito das populações extrativistas. Uma outra questão que é importante, que a gente aprende diariamente dentro do CNS, é que eu não posso pensar no futuro se eu não conheço o meu passado e se eu ignoro o meu presente. Então, essa transição geracional, essa busca de conhecimento, buscando os valores históricos dessa luta coletiva, ela é fundamental para que a gente tenha uma percepção daquilo que a gente busca, mas a partir do mundo que a gente convive, da luta que nossos povos traçaram ao longo desses anos e de todo esse legado construído. Uma outra questão que é fundamental e que o CNS tem nos ensinado bastante é de que a nossa capacidade, o sucesso da nossa luta depende muito da nossa capacidade de organização e da nossa estratégia de fazer a incidência política. Eu acho que o sucesso que nós temos hoje acumulado acho que o Johnny deu mais uma travadinha. Dessa vez ele não está na Amazônia. O companheiro Júlio Barbosa. Opa, pois é. Então, como eu estava dizendo, pessoal, o sucesso da nossa luta está muito na nossa capacidade de se organizar e de incidir politicamente. E se hoje nós temos um legado acumulado, foi graças a essa estratégia de lutar politicamente, de saber quais são os espaços que a gente incide e como que a gente organiza na nossa base. O ex-presidente do CNS, que é o companheiro Manuel Cunha, ele diz o seguinte: nós não podemos, como liderança, nos tornar uma cabeça sem corpo. E essa conexão, ela vale também para o movimento. Ao mesmo tempo em que o CNS, os seus diretores, incidem politicamente para fora, nós temos um compromisso de ter uma conexão com a nossa base, para que a nossa base conheça quais são as nossas ações, para que a gente, ao mesmo tempo, perceba quais são as reivindicações legítimas que o nosso povo, no nosso território, está sofrendo, está passando, está demandando para que nós, como porta-vozes, traga essas demandas. Então, são muitas lições que eu aprendi ao longo dessa trajetória dentro do CNS. Hoje eu estou muito confortável em ter, nessa sucessão, uma pessoa como a Letícia Moraes, que fez parte do processo de formação política do CNS, que assim como eu e como a companheira Eda, como o companheiro Ivanildo, vem aprendendo também ao longo desse movimento. O CNS, como eu disse, é uma escola viva com ensinamentos e lições constantes. E não importa a idade, não importa o gênero, a cada dia a gente aprende uma nova história, a cada dia a gente se fortalece, se inspirando uns aos outros e se inspirando também com o nosso povo que está no nosso território. Muito bom, Johnny, muito bom demais escutar
essa sua fala e que faz a gente refletir muito. E aí eu queria chamar agora a Letícia, para a Letícia falar, né? O Johnny acabou de falar da importância de ter passado nessa Secretaria da Juventude, ter feito essa trajetória, né? E olhar para frente, enxergando que existe um passado, né? E se inspirando nele. Como é a atuação dos jovens hoje dentro do CNS? Né? O que é que um jovem, uma jovem que está dentro do CNS, que está ali dentro, faz, atua dentro desse movimento? Bom, fico até um pouco emocionada de falar depois de todas as falas que me antecederam, porque realmente o CNS, além de ser essa escola viva para nós, representa a esperança, representa a oportunidade de construirmos esse mundo mais justo, mais igualitário que nós tanto sonhamos, que nós tanto, por muitas mãos, por muitas vidas, tem construído, e nós sabemos quanto tem sido caro para nós estarmos nesse enfrentamento, nessa luta diariamente, com a dedicação das nossas vidas, com o enfrentamento das nossas vidas dentro disso tudo. E nós entendemos, sobretudo, que nós não podemos mais discutir os territórios, que é a nossa base, que é a nossa vida, que é a nossa luta, a nossa conquista, sem falar das juventudes nesse espaço de transição geracional, porque se nós queremos que a luta continue, eu, assim como Juventude, Johnny e muitos outros jovens, como Kátia Santos, que está também nos bastidores organizando essa live, precisamos estar inseridos dentro dessa discussão, dentro desse debate do que é o CNS. Então, a Secretaria de Juventude ela é muito importante para trazer esse espaço de voz, de participação dos jovens e trazer esse chamado da necessidade, da importância que é para nós estarmos aprendendo, estarmos na luta em defesa dos nossos territórios, considerando que nesse processo os jovens, eles incidem e participam de todos os espaços que o CNS pode participar. E a nossa defesa aqui é que a nossa juventude, assim como bem falou o nosso companheiro Johnny, é que a gente possa ter uma atuação de uma cabeça, que é o CNS, mas que esteja ligada ao corpo, que são as nossas bases. Então, a gente sempre preza para que a juventude ela esteja também dentro das associações, das cooperativas, dos grupos locais, onde ocorre esse processo de organização comunitária, de formação comunitária das juventudes. E, para isso, a gente também fala sobre o processo de formação continuada dos nossos jovens nesses espaços de aprendizado, porque a associação de moradores, as cooperativas, os grupos comunitários, eles são para nós a primeira escola. É o lugar onde nós aprendemos a como nos organizar enquanto comunidade extrativista, a como pensar a organização da diversidade socioprodutiva do nosso território, como articular isso. Então, as associações, cooperativas e demais organizações e instrumentos de organização são essenciais nesse processo. E a juventude, assim como o Johnny e eu, e muitos outros jovens extrativistas, temos a missão de sermos, nesse processo, uma sementinha que permeia e que corre por todos os biomas do nosso país, não somente a Amazônia, sendo, assim, agentes multiplicadores, capazes de chamar outras juventudes para estar com a gente nesse debate, envolver a juventude a estar nesse debate e trazer para nós, enquanto jovem, o orgulho de ser extrativista e de pertencer a essa luta. Para isso é muito importante que nós possamos conhecer as nossas histórias passadas, conhecer as histórias de resistência, de vida, de morte das pessoas que nos antecederam e que construíram e constroem junto conosco um legado de resistência que é os nossos territórios extrativistas, que para nós, enquanto juventude, que nos compreendemos como o processo desse território, é parte de nós também. Então, nós não desassociamos a nossa luta dos territórios, a nossa existência, a nossa reexistência nesse espaço. E empoderar a juventude para que ela esteja cada vez mais conhecendo os seus direitos, os seus deveres, os espaços de participação. Isso faz com que não seja apenas Johnny, secretário de Juventude que foi, e Letícia, secretária de Juventude, mas passa a ser nós,
jovens extrativistas que, unidos, fortalecidos, formados, entendendo desse processo, fazemos essa incidência dentro dos nossos territórios e de outros espaços de voz, de espaços de construção política, do que é o CNS, do que o CNS se propõe a fazer. Enquanto juventudes, nós, enquanto CNS também e outras redes parceiras, mobilizamos importantes encontros para juventudes, a exemplo é o encontro da juventude extrativista que tem ocorrido, que é espaço de debate específico que traz essa temática do jovem, né? Nós, juventudes, não somos o futuro, nós somos o presente. E a gente sempre se remete, Carlinha e todo mundo que nos assiste, os companheiros, à carta deixada por Chico Mendes aos jovens do futuro, com esse sentimento de união socialista dos nossos direitos, em um mundo em que nós seremos reconhecidos, que nós, assim como toda a sociedade, será valorizada pelo direito à vida. E é por isso que nós lutamos, enquanto Secretaria de Juventude do CNS, pela sua importância que tem, acreditamos que é necessário continuar envolvendo cada vez mais as nossas juventudes dentro desses espaços, para que a luta continue, porque a luta vai continuar, e nós temos a missão de construir caminhos. Assim como nos foi deixado caminhos, nós também temos a missão de construir caminhos, de construir legados, e pensar que hoje nós aqui comemorando, falando de 38 anos do CNS, pensar daqui a 38 anos qual o legado que nós estaremos falando para gerações futuras, nós enquanto juventude. Então, nós temos essa grande preocupação de deixar o nosso legado, de dar continuidade ao nosso legado, entendendo a importância que é os territórios, não apenas para nós, mas quando se discute a nível de vida hoje, do colapso global que nós vivemos, nós entendemos que não é apenas sobre os territórios extrativistas, mas que é sobre a vida do planeta Terra que nós falamos. Como bem falado pelos companheiros, as comunidades extrativistas hoje representam mais de 20 milhões de hectares de floresta viva e conservada. Mas para que isso estivesse ocorrido, houve muita luta. Não foi dado. Houve muita resistência, e essas lutas, elas ainda permanecem nos dias de hoje, e essa também é um legado nosso da juventude. Assim como as conquistas do território, a luta também é a nossa herança, é onde aprendemos, é onde resistimos, e é também onde nos conectamos e nos fortalecemos, porque é dentro da luta que a gente encontra pessoas tão sensíveis à defesa do território, da floresta, mas que também reconhece que nesta floresta existe gente, existem pessoas, existem mulheres, existem idosos, existe juventude, existem crianças, e nós precisamos debater as nossas pessoas, as nossas gentes, os nossos territórios, a partir desse olhar social do que é nós, pessoas, e os trabalhos que nós realizamos dentro das nossas vivências, que nós aprendemos a fazer das nossas formas ancestrais, não por dinheiro, não por benefícios individuais, mas pela necessidade de luta do coletivo, de reexistir para existir. E é com esse sentimento que nós, enquanto Secretaria de Juventude, levamos de união, de coletividade, de fortalecimento e de força. Eu sei que nós temos muitos desafios, mas as nossas conquistas devem ser ressaltadas neste dia pela passagem tão importante que é os 38 anos do CNS. E eu, enquanto jovem, nasci com o CNS já construído, com os territórios extrativistas já construídos, e com a missão de dar continuidade e de fazer da minha voz e do meu existir uma ferramenta local de luta, de apoio, de coletividade desta luta que é o CNS, dessa escola viva. Muito bom, Letícia, muito bom, né? Essas falas jovens também, de Johnny, suas, elas vão nos dando essa vibração e esse vigor, né? Que o Júlio disse que a vida está encurtada, mas ele segue sendo
menino de idade aí, que está sempre para cima e para baixo, animando o CNS, na liderança, e eu tenho certeza que esse vigor da juventude chega nele também pelas falas de vocês. E aí, né, daqui a pouco a gente já está caminhando aqui para o nosso encerramento, mas antes disso eu queria primeiro que o Júlio dissesse para nós uma coisa. A gente acabou de falar muita coisa, mas a gente sabe que está se aproximando o congresso do CNS, né, Júlio? E que é um grande momento do CNS. Eu queria que o Júlio falasse um pouco desse congresso para a gente, o que espera, como é que ele vai acontecer, como é que ele está sendo preparado, para a gente entender um pouco sobre esse momento. Então, esse congresso, na verdade, eu particularmente comecei a pensar nele de uma forma diferente. Não só pelos 38 anos de existência, mas eu acho que por tudo que nós passamos. Nós passamos uma pandemia, atravessamos uma pandemia, nós atravessamos um governo de Bolsonaro extremamente absurdo e nós resistimos. Nós resistimos todas as mazelas que aconteceram nos últimos 4 anos. E eu acho que, como o CNS, com 38 anos de idade, não é mais um jovem, eu achei que era necessário fazer uma discussão mais política, mas também de resgate dessa história, para principalmente que pudesse servir de alimento, de fortificante para a nossa juventude. É um congresso da qual nós estamos trazendo, fizemos questão de mobilizar aquilo que foi possível daqueles que fizeram parte da fundação, e isso, para mim, é o cordão umbilical da história do CNS. São pouca gente, Turiba, Elcio, lá no Amazonas, Nazaré, lá no Pará, aqui o Raimundão, Sabá Marinho, que você conhece muito, seu amigo, não tem condição de ir, porque já anda guiado pelos outros, mas é uma pessoa histórica da luta e da resistência. Então, nós conseguimos juntar um grupo muito resumido, não dá para levar o Pedro Ramos, muito resumido de pessoas que também vão para Brasília. Mas a gente também querendo aproveitar e é por isso que eu acho que essa live é importante, e eu acho que toda a diretoria do CNS tenho convicção disso, foi muito importante nesse processo, e o Dione, como secretário-geral, também teve um papel fundamental, porque eu sou muito bom de pensar as ideias, mas eu tenho muita dificuldade de juntar as ideias depois. Por exemplo, se vocês olharem nessa revista que saiu hoje, tem uma entrevista minha falando um monte de coisas sobre a história do CNS e de alguns personagens que foram muito importantes nessa história. Mas eu só tive a ideia. Comecei a falar com algumas pessoas, mas eu tenho a ideia, mas eu também sei procurar quem eu acho que deve ter condição de juntar minhas ideias. Então, Marcos Jorge, Zezé, foram pessoas fundamentais para pegar as ideias que eu pensei, que coloquei para eles, e eles transformaram aquilo numa grande matéria que eu me orgulho profundamente do que eles escreveram, daquilo que é também o meu pensamento. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda é que esse congresso é um congresso que nós vamos debater 4 temas importantes através de painéis, mas é um espaço, porque todo congresso é um espaço político, é um espaço também de muita festa. Você debate, você discute, você constrói resoluções, você tira encaminhamento, você faz debate de grupo, mas, no final de tudo, é um grande encontro de todo mundo que está espalhado pela Amazônia, que se junta trazendo seus problemas e trazendo também as suas alegrias. Eu acho que o congresso é muito isso. Mas esse congresso, nós temos uma tarefa grande. Eu não sei como é que nós vamos conseguir operar, que já está quase no dia do congresso, e nós queríamos muito que nós tivéssemos uma abertura ou um momento com a presença do presidente Lula, porque ele é parte dessa história. Ele não é extrativista, ele não é seringueiro, ele não é da Amazônia, mas ele é parte dessa história, e para nós é muito importante, não só para o CNS, como para a política, para os extrativistas, para as populações extrativistas da Amazônia, a presença do presidente Lula. É um congresso que nós vamos dialogar também com o governo, vamos dialogar com a comunidade científica, mas o maior diálogo vai ser entre nós, trocando ideia, trocando experiências entre nós, em cada um dos nossos territórios, se juntando para
para a gente tirar desse Congresso uma boa resolução de encaminhamento para a nova diretoria que vai ser eleita no dia 17. A partir do dia 18, não sabemos, de nós aqui que somos diretores, quem de nós vai estar, ou se vai estar algum de nós na nova diretoria do CNS. Esse é o desafio, porque o CNS sempre é uma instituição que, historicamente, ele é muito democrático, nunca disputou, nunca fez disputa interna. O CNS sempre construiu consenso e é por isso que ele existe tão unido como existe até hoje. Eu queria encerrar minha fala, porque o tempo esgotou, para convidar toda a nossa delegação que possa estar nos ouvindo agora, para não faltar. A passagem vai chegar para cada um, a hospedagem vai ter para cada um. Então, a nossa delegação, que foi escolhida nos seus estados, faça tudo na vida, mas não falte o nosso congresso. E também um recado para os nossos parceiros que vão receber convite oficial, mas aqui, por essa live, todos já estão convidados. Aqueles parceiros que sempre estiveram junto com o CNS, sempre estiveram junto com a nossa luta, que sempre tiveram os mesmos ideais que o CNS também tem. Esses parceiros são muito importantes para ajudar a construir um processo de uma política arrojada no final desse nosso congresso. Então, é um congresso muito importante que vai acontecer esse ano. E, para encerrar mesmo, para dizer que em 2030, além da COP, que vai acontecer em Belém do Pará, nós também vamos estar completando 40 anos. E nós vamos trabalhar e vamos querer discutir isso no nosso congresso agora, a possibilidade da gente retomar na COP 30 em Belém o nosso chamado da floresta, que é um movimento muito importante, que trouxe muito resultado para a nossa política da Amazônia, tanto do ponto de vista de criação de reserva, como do ponto de vista das políticas públicas. Então, é possível que na COP30 nós possamos realizar mais um chamado da Amazônia e homenagear 40 anos de vida do CNS. Então, muito obrigado, convido a todos para a gente estar junto a partir do dia 13 em Brasília. Muito bom, muito bom. Eu queria chamar aqui Dona Anice para fazer aqui as suas considerações finais, para se despedir, para dar uma mensagem, para nos cumprimentar, para cantar algo, enfim. Canta aquela música dos Coquerais. Em primeiro lugar, eu quero também agradecer, né, por estar sendo convidado, né, para fazer parte agora dessa fala do nosso aniversário do nosso CNS, né? Mas eu também quero deixar assim, 3 pontos importantes dentro do CNS. Um dos pontos é o fortalecimento das mulheres, o fortalecimento da juventude. Por que eu falo isso? Porque a Giovânia, a Letícia, o Dione, eles são pessoas que nos orgulham, tá? A Giovana hoje está no evento, em reunião, discutindo também essa parte da juventude em São Luís, mas também está ouvindo nós, tá? De nós ter essas pessoas preparadas, né? Porque nós sabemos que nós vamos ficando mais velhos, mas nós temos que deixar alguém no nosso lugar, tá? Então, são pessoas que não medem distância, são pessoas que estão todo o tempo com a gente, não tem hora, não tem dia, tá? E a gente quer também agradecer esses 3 jovens, tá? A Giovana, a Diane e também a Letícia, né? Que são pessoas que estão com nós o tempo todo. Como eu falo, eu tenho informação mais da questão social, tá? E eles têm uma outra formação, que é mais da questão técnica, que é isso que nos fortalece, tá? E estudar, aprender para reforçar e trabalhar com nós. Nenhum deles vieram para servir ao Estado, o nacional, não vieram para servir a base, onde nós vamos mais precisar deles, tá? Então, eu quero agradecer de qualidade. E também dizer que um dos pontos principais, principalmente agora nesse evento, que nós estamos agora no nosso congresso, é nós lutar pelos territórios, território quilombola, o território da Amazônia, de modo geral, tá? Para que de lá também a gente saia algum resultado
de nós defender as RESEC que já existem, criar outras RESEC novas, defender os territórios onde já tem desmarcado o território quilombola e também desmarcar outros territórios quilombolas, tá? E a gente também falar, não pode perder de vista que nós também temos que contribuir com os indígenas, que são os 3 pontos principais, quilombolas, indígenas e extrativistas. Tá? Eu coloco isso porque só tem uma vida digna, só tem essa luta que nós estamos somando hoje no Brasil e no mundo, porque tem esses 3 grupos que de pé no chão, de coragem, de enfrentamento. Tá? E dizer que nós somos base, nós somos, nós permanece, produz e preserva. Então, não tem outro grupo forte, seguro, sem ser nós que tem a resistência, tá? Essa resistência desses 3 grupos. E por isso, a gente quer que nesse congresso, a gente também saia fortalecido de lá. Nós estamos levando as propostas do Maranhão, somar com o Brasil todo, né, que o Maranhão também está dentro da Amazônia, mas nós temos muitas áreas quilombolas, temos muitas áreas também de extrativistas, que só no Maranhão são 60, então nós temos só 6, mas nós temos 54 que nós estamos lutando, engatinhando para trabalhar também, e não vamos se cansar, porque com essa juventude que nós estamos preparando, junto com nós, a gente sabe que o CNS cada vez está mais se fortalecendo, tá? Então, eu quero agradecer de qualidade, né, e dizer que nesse congresso agora vai ser o melhor congresso que nós já tivemos no CNS, porque a gente tem muita gente preparada, tem muita gente bom, tá? Companheiros de fé, companheiras de luta, juventude, e nós temos trabalhado muito para fazer cada vez melhor. Tá? Então, esse é meus conhecimentos, meu fortalecimento, de modo geral, com os companheiros, e dizer também que estou de parabéns, porque trabalhei com vocês esse mandato todo e não tem uma diferença de ninguém. Todos somos companheiros de fé, de luta, e cada vez nós somos mais fortes e se unem. Eu não achei uma diferença, nenhuma. Né? Que todos... Para mim foi bom, tanto a juventude como os companheiros homens, as companheiras mulheres, os parceiros, tá? Que nos fortalecem também. Nós temos que agradecer de qualidade. É que nós vamos ter um novo congresso, mas sabemos que as pessoas que saem de lá são pessoas fortalecidas, pessoas com bom conhecimento, tá? Pessoas que trabalharam com nós, pessoas que vêm da base, que têm toda a história. Eu não tenho uma dificuldade disso, não, de somar e dizer que o nosso congresso vai ser um congresso muito rico de conhecimento, de política, de modo geral, porque nós trabalhamos dentro dessa luta, na questão ambiental, e lutar mesmo, que a Amazônia, para nós, é nossa vida, a Amazônia é tudo, e nós só estamos lutando pela Amazônia, porque na Amazônia tem gente, tá? Tem comunidade, tem o município, tem estado, e tem o nacional e tem internacional, que também depende de nós. Então, essa é meu agradecimento de qualidade, e dizer para os companheiros que nós estamos juntos, e quem não nasce para servir, não serve para viver. Essas são minhas colocações. Muito obrigada, dona Anice, muito obrigada. Johnny, já estamos nessas considerações finais, mas gostaria que você falasse também brevemente sobre a importância desse congresso aí, né, nessa articulação de conjuntura que está sendo preparada agora. Obrigado, Carlinhos. De fato, vou ter que o CNS, ele é uma marca que é uma mistura de sentimento e de emoção. E todo o nosso legado só foi possível porque tem um conjunto de pessoas, de organizações que se somam junto nessa luta. Eu acho que aqui nessa live foi possível perceber isso nos comentários aqui, companheiros e das companheiras. Com relação ao nosso congresso, nós temos grandes expectativas de trazer uma discussão a partir do contexto inicial, quer dizer, do contexto atual que nós temos do novo governo federal. Então, dizer que com toda essa nossa conquista dos mais de 20 milhões de hectares, nós ainda temos enormes desafios, ou
talvez o principal deles é como que a gente implementa os nossos territórios para que, de fato, nossas populações vivam com dignidade, com justiça e com respeito. E isso porque não é só um decreto de criação que garante o território, é preciso todo um arcabouço de políticas públicas para que possa trazer, de fato, a segurança e a melhoria da qualidade de vida das nossas populações. Então, a partir disso, o nosso congresso, o 6º Congresso do CNS, se norteará em basicamente 4 painéis temáticos. O primeiro dele que vai discutir como eixo fundamental o território. E, dentro do contexto do território, trazer as discussões sobre as crises climáticas e as discussões hoje de temas globais como carbono e rede. O segundo painel vai abordar o tema da regularização fundiária e ambiental e a necessidade de nós termos isso como uma meta, inclusive, até a COP30, discutir a regularização fundiária e ambiental de todos os nossos territórios. O terceiro painel vai abordar sobre essa questão das políticas públicas e do fomento e apoio à produção como alternativa de empoderar as nossas comunidades. E o quarto painel vai trazer uma abordagem específica sobre gestão e governança desses territórios, com uma perspectiva de fortalecer, inclusive, a autonomia das organizações locais que são a cogestora desses territórios. Então, aguardamos a todos os companheiros e as companheiras para que nós possamos fazer um bom debate e, a partir disso, traçar uma meta de diretrizes políticas que possa nos orientar na próxima gestão aí, que será de 2024 a 2027. Aproveito para agradecer todos que estão empenhados nesse envolvimento aí para a realização desse 6º Congresso e seguimos a luta, companheiro, porque não para, não finda e nem fica pouco, como nós dizemos no interior. Então vamos lá, vamos nessa, porque a luta urge e é necessário que todos estejamos enganjados e enganjadas nesse processo. Um abraço. Um abraço, Johnny, brigadíssima. Letícia, por favor, fale um pouco, né, dessa importância desse momento que vocês estão, né, nesse congresso, né, que é um momento importante também, desse momento de agregação de juventude, e esse momento de despedida também, por esse momento. Nós estamos agora numa etapa muito importante, que é a organização do 6º Congresso Nacional do CNS, e neste ano nós trazemos para o debate a temática muito importante, que é a emergência climática e esse protagonismo das populações extrativistas em defesa dos territórios, em defesa da vida, e dizer assim do desafio que é organizar um congresso em Brasília, mas também da necessidade, da importância que é para nós de levar as nossas delegações dos estados para esse debate, para essa construção, para esse diálogo que é o que vai proporcionar o 6º Congresso do Conselho Nacional das Populações Extrativistas e fortalecer as nossas bases, né? Encorajar as nossas delegações que estão aí desse processo de organização para sair dos seus territórios, para ir até Brasília, para ficar conosco nesse período que vai acontecer do dia 13 ao dia 17 de novembro, nesse rico momento de debate, de construções e de diálogo. E uma coisa muito importante e novidade também no Congresso é que, pela primeira vez, o CNS irá trazer como pano de fundo de todos os painéis temáticos e dos grupos de trabalho a juventude e as mulheres. Então, a gente tem como novidade esse debate dentro do Congresso, em todas as mesas, em todos os GTs. Teremos uma abordagem muito especial a essas temáticas, a esse envolvimento, empoderamento das mulheres e das juventudes extrativistas, como uma estratégia de fortalecimento do próprio CNS, do próprio movimento, por entender a necessidade que é nós estarmos nesse espaço de debate e ter a visibilidade necessária nessa construção. E o CNS existe porque existem pessoas que acreditam nos ideais dos quais defendemos. E por isso eu gostaria de deixar meu agradecimento especial a todos, a todas e a todos que fizeram, que fazem e que continuarão fazendo desse CNS esse espaço de luta, né? O CNS que tem sido para nós uma escola, tem sido para nós um espaço de resistência, tem sido para nós um espaço de resistência também e de semeadura de esperança. E aí não citarei nomes porque são tantas pessoas que fazem do CNS, mas gratidão por acreditarem e por fazerem ser possível que nós, hoje, juventudes, pudéssemos dizer: eu sou extrativista, por construir essa identidade, por nos tirar dessa invisibilidade
e fazer com que nós pudéssemos ser reconhecidos dentro da diversidade que é os territórios extrativistas e as nossas populações. De maneira geral, apenas gratidão a todos que estiveram envolvidos na organização dessa live. Há muitas pessoas, atores importantes que não aparecem, mas que construíram tudo isso, que estão dando todo o suporte para que nós pudéssemos estar aqui dialogando nesta live tão importante de chamamento para o 6º Congresso e de encorajamento para que possamos estar sempre unidos e fortalecidos na luta, que a luta continua, a luta não terminou e nós precisamos nos encorajar e nos fortalecer para estar munidos de esperança nessa luta, que é uma luta nossa, dos povos da floresta, mas é uma luta também de todos os nossos parceiros que acreditam e que possuem os mesmos ideais que nós, que é acreditar e defender na vida. Um abraço, saudação de extrativistas e esperamos muito poder encontrar todos e todas no 6º Congresso do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Obrigada, Letícia, querida. Obrigada, Júlio Barbosa. Obrigada, Dona Anice. Né? Obrigada às parceiras, os parceiros aqui que têm entrado, saudado o CNS. Né? Realmente, a gente precisa celebrar, dizer por todo esse legado de luta, né? O legado de quem caminha, da resistência, de quem não tem medo, né? De quem não se acovarda, de quem sempre se colocou à frente, na vanguarda daquilo que é a importância da luta. Então, para nós também saudar, brindar esse dia de hoje, celebrar esse CNS, né? Celebrar vocês todas, todos e todos, quem está aqui também entrar, que está ali dando sua colaboração diária, constante, Zezé, um salve para essa Chapuri, que também é uma resistência, esse nome Chapuri, ele diz muito, e um salve para você, Zezé, por agregar também todo mundo, por fazer essa movimentação, né, para a Cristina, para a Júlia que está aqui, para o Marcos Jorge, para tantas e tantos e tantos, para o Wendel lá em Assis Brasil, enfim, para todo mundo que está aqui, sintam-se todos cumprimentados, e nós agradecemos demais a presença de vocês aqui, e vamos nessa, já estamos convidados, agora se articular, e quem puder, vamos lá, vamos somar com nossos companheiros, nossas companheiras do CNS, vamos para lá, vamos engrossar essas fileiras, colaborar no que for possível nessa luta. Eu espero que a dona Leide esteja aí, viu, seu Júlio, se ela estiver aí, para a gente dar aquele abraço nela. Olha ela, que linda, tudo bem? Olha ela. Vamos se Neta, encontrar. você é a Maria. Eu sei, e é bonita essa Maria, viu? Pense numa neta bonita que esse Júlio Barbosa tem. Bens a Deus. Um abraço grande, minha gente. Boa noite, boa semana, longa vida ao CNS e até o Congresso. E como bem disse Boa Jesus, noite, companheirada. Isso, Chico vive, todos nós, todo o tempo. Chico vive. Vamos Chico lá. vive.